casar. Não é eu jogar meu matrimônio no inferno. Você vai ver coisa pornográfica para você apimentar teu casamento, você está jogando teu matrimônio no inferno. E é triste, gente, quando o demônio entra, gente, numa família, se instala, é triste, é difícil a libertação. O que mais, gente? Ali nós vamos indo, né? O não roubar, né? O roubar é uma coisa do próximo que eu vou tentar pegar para mim, né? Não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo também vale, tá bom? Cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo também não pode cobiçar, também é pecado, né? Ou seja, e o capeta muitas vezes ele vem nesse sentido mesmo, gente. Vem nesse sentido para quê? Para destruir família, tal, tudo isso, né? E olha, o diabo, gente, ele é terrível. Ele é terrível porque se nós voltarmos naquela citação lá do Gênesis, o que nós vamos ver? Qual foi a reação do homem e da mulher quando eles pecaram? Eles fizeram umas changa, né? Diz lá, com folha de figueira, amarraram na cintura e eles escutaram que Deus estava vindo e fugiram. É bem isso que o pecado faz com a gente. Nós, quando pecamos, gente, qual é a nossa primeira reação? É a gente fugir de Deus, é a gente se esconder de Deus. Primeiro o diabo ele vem no nosso ouvido dizendo, convencendo, isso é bom de fazer, faça tal, tudo isso. Depois que você faz, que você peca, aí ele te joga na lama. Aí ele diz assim: você não tem dignidade nenhuma, você não merece chegar perto do Senhor. O diabo faz isso, faz com que a gente tenha vergonha do pecado que a gente cometeu. E esse é o ponto terrível do pecado. É o ponto terrível do pecado, né? O pecado, a graça de Deus, o pecado, quando ele pode me atingir, o pecado ele pode ser um pecado individual que eu posso cometer contra a minha pessoa, ou ele pode ser um pecado coletivo. Mas sempre que existe um pecado no mundo, o saldo para o mundo é negativo. E sempre que existe a graça de Deus para o mundo, a graça de Deus ela é positiva. Meus irmãos, só assim, esse ensinamento é um ensinamento bem, bem extenso, mas eu quero só comentar mais alguma coisinha com vocês sobre o pecado mortal e pecado venial, tá bom? O que é pecado mortal e pecado venial, gente? Então, se nós pegarmos uma passagem, queria que vocês abrissem lá na Epístola de São João, primeira Epístola de São João, lá no final da Bíblia. Primeira João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Primeira João 5, versículo 16 e 17. Bíblia Ave Maria, página 1553. E diz assim, olha: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Em cima desse texto, o que os santos padres da igreja, eles viram, gente? Eles viram o seguinte, que, veja, João faz uma distinção. Existe pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Pecado que leva à morte, a igreja chamou de pecado mortal. Pecado que não leva à morte, pecado venial, pecado de falta leve. Gente, o que é um pecado mortal? Um pecado mortal é quando eu peco em matéria grave. O que é isso? Pecar em matéria grave é quando eu faço alguma coisa ou contra Deus ou contra o próximo, diretamente, tá bom? Ou um pecado grave comigo mesmo. Mas, por exemplo, a resposta disso
A resposta do pecado mortal é aquilo que Jesus diz ao jovem rico. Quando o jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus vai dizer: olhe, siga os mandamentos, honrar a Deus sobre todas as coisas, não furtar, não roubar. Esses pecados são pecados mortais. Por exemplo, eu matar uma pessoa é um pecado mortal. Isso me priva da amizade com Deus. Isso me separa da amizade com Deus. O pecado mortal, ele é terrível, gente. Ele é terrível por quê? Porque ele me separa de Deus. Se uma pessoa morre em pecado mortal, gente, se uma pessoa morre em pecado mortal, essa pessoa, nos diz a igreja, claro, tudo passa pelo julgamento divino, mas a igreja nos fala que se uma pessoa morre em pecado mortal, essa pessoa não tem o céu. É muito sério. O que é o pecado? Então são 3 coisas que são fundamentais para o pecado mortal. Primeiro, a natureza do pecado tem que ser alguma matéria grave, alguma coisa grave que tem que ser feita. Segundo, eu sei que é pecado. Por exemplo, eu sei que aquilo é pecado, mas eu faço do mesmo jeito. E o terceiro é justamente isso, a minha decisão de fazer. É grave, eu sei e eu faço. Tá bom? Isso é pecado grave. Eu não lembro que santo que dizia assim, você pense no teu fim, pense no teu fim e você evitará muitos pecados. Pense no teu fim, você vai evitar muitos pecados. O que é o pecado venial, gente? O pecado venial é um pecado que ele não me separa da amizade com Deus, mas ele fere essa amizade com Deus. Ele não separa, mas ele fere. Por exemplo, eu debochar de outra pessoa, sabe? Tirar sarro, debochar, assim, falar, de vez em quando pega uma pessoa lá e começa a tirar sarro dela. Aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então eu estou fazendo algo, é um pecado que eu estou fazendo contra ela. Eu contar piadas, muitas vezes sujas, imorais, alguma coisa, é pecado? É pecado. Eu, durante a celebração da missa, eu estar conversando, é pecado? É pecado, porque ali você tem que estar conversando diretamente com Deus, conversando assim, coisa inútil, banal, então, gente, então são pecados veniais. Gente, graças a Deus, a Santa Igreja, e para encerrar também, a Santa Igreja, ela nos deixou um sacramento maravilhoso, gente, que é o sacramento da reconciliação, ou que algumas pessoas falam confissão, que na verdade é a mesma coisa. Se a pessoa tem pecado mortal, gente, pecado mortal, ele só é perdoado na confissão. Ele não é perdoado em oração. Ele não é perdoado em oração. Ah, mas os nossos irmãos de outras igrejas que não têm esse sacramento. Gente, Santo Agostinho diz assim, que se não fosse o sacramento da reconciliação, nós não teríamos chances nenhuma de salvação. Se não fosse o sacramento da reconciliação, nós não teríamos chances nenhuma de salvação. E isso está aqui no catecismo, eu não lembro o parágrafo, mas está escrito no catecismo. Então, gente, eu falo assim para vocês que, olhe, o pecado entrou no mundo, ele está fazendo tudo isso que nós estamos vendo no mundo hoje é consequência do pecado. O principal objetivo do demônio é esse, é nos afastar de Deus por meio do pecado. E nos afastando de Deus, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem se encontra com o seu nada, de Santa Teresa. E é isso que nós estamos vendo nessa sociedade, a sociedade caminhando para se encontrar com o seu nada, nesse vazio, nesse negócio que parece que não tem fim, vira uma bola de neve. O caminho é a gente voltar realmente para o Senhor. Eu quero deixar para você, meu irmão, nós vamos rezar daqui a pouquinho, mas eu quero deixar para você uma tarefa para essa semana. Quero que você anote aí. Se você puder, você procure um padre para confessar. Tá bom? Se você puder, procure um padre para confessar. Pode ser na igreja ucraniana, na igreja brasileira, A igreja ucraniana, ela é católica também, ok? Ela é igreja católica também, ela segue o rito de São João Crisóstomo. Entre os vários ritos orientais que tem o rito de São João Crisóstomo. E
ou procura um padre da nossa igreja brasileira. Os padres da nossa igreja, eles têm folga na terça, tá bom? Mas eu vou pedir para vocês, procurem um sacerdote. Procure um sacerdote. Vamos procurar fazer realmente esse seminário ele ir a sério. Vamos procurar realmente fazer a nossa vida de oração ela ir a sério. Vamos procurar o céu com seriedade. E a gente procura o céu se afastando do pecado. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho?